Olá, prezado concurseiro, querida concurseira, dando continuidade aí às nossas exceções à retroatividade benéfica. E eu deixei uma pergunta. Qual foi a pergunta? Como que se aplica, como é que é a exceção do artigo 3º do Código Penal? Lei excepcional ou lei temporária. Então vimos a primeira exceção. A primeira exceção é a súmula 711. Tá? A súmula 711, se eu tenho uma norma penal mais grave, ela será aplicada se a cessação da continuidade ou permanência for posterior à vigência da lei, ok? Essa é a primeira exceção. Segunda exceção, artigo 3º do Código Penal, leis excepcionais e leis temporárias. Já vimos a diferença, que a lei excepcional ela é de acordo com uma situação em caso concreto, guerra, Copa do Mundo, isso aí é uma situação excepcional. Então eu vou aplicar a lei naquela situação excepcional. Acabando a situação excepcional, a lei perde a sua vigência. Ela perde a sua vigência. Segundo, lei temporária é aquela que a própria lei já determina o seu prazo de duração. Essa não é a regra do direito, ok? Em relação à lei excepcional e temporária, o que vai dizer o artigo 3º? Que elas são aplicáveis, elas serão aplicadas aos fatos ocorridos durante sua vigência. Tá? As leis excepcionais e temporárias, elas são aplicáveis aos fatos ocorridos durante a sua vigência. E aí teremos que fazer uma interpretação desse artigo 3º conforme o artigo 2º. Porque o artigo 2º fala assim, olha, segundo, se a lei é benéfica, se a lei traz benefício ou abolício crimes, ela retroage. Se a lei é benéfica, ela retroage. E aí vem o terceiro e fala assim, olha, se for lei excepcional temporária, ela se aplica aos fatos praticados durante sua vigência. Ou seja, traz uma exceção à retroatividade benéfica. Coloca na tela para mim o material para você entender melhor isso daí. O artigo 3º. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, isso aqui é uma lei temporária, vai ser uma lei temporária, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Isso é uma lei excepcional. Tá? O que fala de circunstância é lei excepcional. O que fala de período de vigência, que a própria lei traz, é uma lei temporária. Aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, se você pegar lá, em relação à retroatividade benéfica, eu tenho uma conduta aqui, eu tenho um fato aqui. Eu tenho um fato. E aqui eu tenho a lei A e a lei B. Ok? Eu tenho um fato e tenho a lei A e a lei B. Se a lei B, e a sentença vai ser depois, né? A sentença lá. Lá na sentença, o juiz vai aplicar a lei A ou a lei B. Já vimos que tem um macetinho que é só dizer que vai aplicar melhor. Tá? Aplica melhor pela ultratividade benéfica ou retroatividade benéfica. Já vimos. E aí a primeira exceção, súmula 711, a primeira exceção, e a segunda exceção é o artigo 3º, porque o artigo 3º vai falar assim, em regra aqui, sem aplicar o artigo 3º, se essa lei aqui é melhor, ela retroage. Ela será aplicada, tá? Ela será aplicada. No entanto, se a lei A, se essa lei A for uma lei excepcional, uma lei excepcional, ou temporária, vai dizer o artigo 3º que ela será aplicada ao fato praticado durante sua vigência, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Ou seja, aqui na sentença, qual lei será aplicada? É a A. Aqui é sempre a A que será aplicada. Ocorrerá uma ultra-atividade da lei excepcional ou temporária. Tá? Vai ocorrer uma ultra-atividade da lei excepcional ou temporária, ok? Será aplicada a lei A. Aqui é o ponto importante. Mesmo que a lei B seja melhor, tá? Mesmo que a lei B seja melhor. Porque o artigo 3º é uma exceção ao artigo 2º. É uma exceção à retroatividade benéfica, ok? Mesmo que essa lei B aqui seja uma lex melior, normalmente a lei posterior é uma lex melior. Porque eu vou pegar um crime lá e tempo de guerra, vou colocar uma pena altíssima porque foi em tempo de guerra. Acabou o tempo de guerra, vai ser aplicada a lei normal. Logo é uma lei melhor. Tá? Logo é uma lei melhor. Ok? Tranquilo? Mas professor, se o fato foi praticado aqui, ó, lei temporária, o fato foi praticado aqui, ó. Praticado aqui. Não pode vender bebida alcoólica a 50 metros do campo de futebol, do estádio.
E aí acabou a Copa aqui. Acabou a Copa. Em acabando a Copa, aquela proibição de venda de bebida alcoólica não vai existir mais, aquele crime não vai existir mais. Então, em tese, ocorreu uma abolição criminis para aquele fato criminoso. E mesmo assim, vai dizer o artigo 3º que em caso de lei excepcional temporária, a lei será aplicada ao fato ocorrido durante sua vigência, ok? A lei excepcional temporária será aplicada ao fato ocorrido durante sua vigência. E eu tenho mais uma exceção, a retroatividade benéfica. Tranquilo? Beleza? Então vimos aí as duas exceções da retroatividade benéfica, súmula 711 e lei excepcional ou lei temporária, também chamada de leis intermitentes, tá? Leis intermitentes. Em frente, vamos lá. Abolício criminis temporária. Vamos aprender o instituto da abolício criminis temporária. Já vimos um pouco sobre a abolício criminis temporária, já estudamos, já sabemos mais ou menos qual é a ideia da abolício criminis temporária. Foi o caso da aplicação da medida provisória em direito penal. Um dos casos de aplicação de medida provisória em direito penal foi no caso de abolício criminis temporária. Agora estávamos estudando a medida provisória, ok? A aplicação da medida provisória. Agora iremos estudar a abolício criminis temporária. Tá? Vamos aprender aí o que é a abolício criminis temporária. Tranquilo? A abolício criminis temporária é o seguinte, ó. Vamos lá, vou colocar aqui uma linha do tempo. 23 de dezembro de 2003. 23 de dezembro de 2003. Foi o dia do Estatuto do Desarmamento. Tá? Estatuto do Desarmamento. Lá em 2003. Tá? Desarmamento. Lá em 2003, quando veio o desarmamento, veio um artigo e falou assim, olha, em relação às armas de fogo, o Estatuto, antes de 2003, o porte era estadual. Tá? A posse, o CRAF, né, o certificado de registro era estadual. E a lei falou assim, olha, agora é tudo nacional. Esses estaduais eles não existem mais. Eles não têm mais validade. E eu tenho o crime de posse irregular de arma de fogo e o crime de porte ilegal de armas. Tá? Só que não existe mais validade isso daí. No entanto, apesar de não existir mais validade, eu te dou, cidadão, lei, te dou um prazo para registrar. Chamado prazo para registro. Você vai ter um prazo aí. Qual é o prazo? 180 dias. Pergunto para você, vou fazer uma pergunta. Você acha que toda a população que detinha armas, que tinha lá CRAF, conseguiriam registrar no prazo de 180 dias? Olha, pensa bem no brasileiro. Pensa no brasileiro. Tu acha que o brasileiro ia resolver isso em 180 dias? Não, não resolveu. Não resolveu. E aí esse prazo de 180 dias ele foi postergado, olha, foi aumentado. Você acha que em um ano todos os brasileiros resolveriam a situação? Não, não resolveram. E esse prazo foi sendo estendido. O prazo foi sendo estendido diversas vezes. Inclusive, era estendido por medidas provisórias que eram convertidas em lei. E aí vimos aquele caso da aplicação da medida provisória em direito penal não incriminador. Tá? É possível a aplicação de medida provisória em direito penal não incriminador. Esse prazo ele foi até 31, olha só, 31 de dezembro de 2009. Tá? 31 de dezembro de 2009. Coloca na tela para mim para a gente colocar isso aqui na linha do tempo. Então o prazo aqui da abolício criminis temporária foi até 31 de dezembro de 2009. Olha tanto. Era o prazo que a pessoa teria para registrar. Tá? O prazo que a pessoa teria para registrar. No entanto, inicialmente falando, o prazo para registro, você poderia registrar tanto arma de uso permitido quanto arma de uso restrito. Então aqui, ó, englobava a arma de uso permitido, 38, 22, 380, esses calibres são calibres permitidos. Mas também englobava a arma de uso restrito, .40, .45, são armas de uso restrito, tá? Metralhadoras, fuzis são armas automáticas que são de uso restrito. E aí veio uma lei em junho de 2005, tá? Veio uma lei em junho de 2005, com validade até 23 de outubro de 2005. Essa data é importante porque é uma data que cai em prova, tá? É um entendimento aqui do STJ. O Supremo tem entendimento diferente, mas normalmente em prova é o entendimento do STJ que cai dessa data aí. 23, simulado, 23 de outubro de 2005, ok? Ou seja, era possível registrar as armas de uso permitido ou restrito até 23 de outubro de 2005. A partir de 23 de outubro de 2005,
você só poderia registrar as armas de uso permitido. Você só poderia registrar as armas de uso permitido. E aí o Supremo diz o seguinte: enquanto houver prazo para registro, não há o crime de posse. Não há o crime de posse. Também é possível, salvo engano, o artigo 32 da Lei 10.626, é possível você entregar a arma, a entrega. Se você entregar a arma na Polícia Federal, você recebe um dinheiro por isso e extingue a punibilidade do crime. Isso existe até hoje, tá? A entrega da arma pode ser entregue até hoje, salvo engano, é o 32. A entrega é possível até hoje. Professor, se eu sair para entregar e for pego no meio da rua, crime. Como é que eu vou fazer então se eu quero entregar? Guia de tráfego. Você tem que pedir uma guia de tráfego para poder levar essa arma na Polícia Federal. Ok? E aí você recebe um dinheiro, salvo engano de 100 a 400 reais, é pouco. Mas extingue a punibilidade do delito. Entre 2003 e 2009, o crime de posse foi abolido de forma temporária. Por isso que se chama abolício criminis temporária. Abolício criminis temporária. Lembrando que o crime de posse, ele pode ocorrer no artigo 12 da lei, que é o crime de posse irregular de arma de uso permitido, e no artigo 16 da lei, que é o posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O 16 engloba tanto a posse quanto o porte, tá? O 16 engloba posse e porte de arma de fogo de uso restrito. Quando a arma de uso permitido, a posse está no 12 e o porte está no 14, ok? E aí o ponto para sua prova importante é o seguinte: o ponto importante é você saber que num primeiro momento não era crime a posse de arma de fogo de uso permitido ou restrito, mas a posse, não o porte, ok? A posse, não o porte. Depois de 23 de outubro de 2005, só não era crime o 12, que é a arma de fogo de uso permitido. Então aqui deixou de ser crime o 12, aqui deixou de ser crime o 12 ou 16. Mas 12 ou 16, o 16 na posse, porque o 16 é posse ou porte. O porte de arma de fogo de uso, o porte de arma de fogo de uso permitido ou restrito, continuou sendo crime, tá? O porte, em todo momento aí foi crime. O porte não deixou de ser crime não, o que deixou de ser crime foi a posse. Professor, e se duas pessoas permutam uma arma, uma permuta de armas? A permuta é porte, logo é crime. Quem deixou de ser crime foi a posse. Lembrando, você pode não saber, mas lembrando que de acordo com a Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, e o Decreto 5123 de 2004, é o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Salvo engano, o artigo 12 do decreto, ele regulamenta quando é posse e quando é porte. É o famoso intramuros e extramuros. Posse, se você tem lá o certificado de registro de arma de fogo, você tem direito à posse. Na sua residência ou dependência dela, ou no local de trabalho. Mas em relação ao local de trabalho, você tem que ser o proprietário ou gerente. Tá? O proprietário ou o responsável. O responsável que tem poderes de gerência. Ok? Então, se você tem um certificado de arma de fogo de uso, um CRAF, certificado de arma de fogo, você pode ficar com essa arma em casa ou no local de trabalho, desde que você seja o proprietário ou você seja o responsável. Ok? Se você for o peão lá, você não pode levar a arma para o trabalho, não. Inclusive, o levar a arma é porte, porque o caminho é porte, tem que pedir guia de tráfego. Arma no caminhão, tá? Arma no caminhão não é posse, é porte. Tá? Arma na boleia do caminhão é porte. É porte legal, caso não tenha o... Para você portar uma arma, você tem que ter o porte, ok? Para você ficar com a arma em casa, você tem que ter a posse. E a posse é através do certificado de registro ou propriedade. Tá? Certificado de registro de arma de fogo CRAF. Tá? Aí você tem a posse. É mais ou menos como se fosse o documento do carro. Você tem lá o CRLV do carro, documento do carro. Mas para dirigir o carro, você tem que ter a CNH. A CNH é mais ou menos o porte. E existem os portes funcionais, que algumas pessoas têm, porque ocupam alguns cargos públicos, conforme o artigo 6º da Lei 10.826. Policial, eu, por exemplo, policial legislativo, tenho um porte funcional, porque a minha carteira funcional me dá o direito a porte. Agente penitenciário, guarda municipal, dependendo do número de habitantes do município, artigo 144 da Constituição, policiais federais, policiais civis, policiais militares. Ok? Tranquilo? Então, voltando então para a nossa tela, material. Então, com isso você aprende o que é a abolício criminis temporária.
foi a abolição do crime de posse temporariamente entre dezembro de 2003 e 31 de dezembro de 2009. Lembrando que entre dezembro de 2003 a 23 de outubro de 2005, não importava, era posse de arma de fogo de uso permitido ou restrito. A partir de então, a partir de 23 de outubro de 2005, é somente a posse de arma de fogo de uso permitido que ocorreu abolício crimes. Logo, se a pessoa fosse encontrada com uma arma de fogo de uso restrito, neste período era crime do 16. Para fechar aqui, só lembrar que o artigo 16, arma de fogo de uso restrito, é crime hediondo. Tá? O artigo 16 é um crime hediondo, ok? Próximo tema. Princípio da continuidade típico-normativa. Isso aqui é mais ou menos uma exceção a abolício crimes. Por quê? O que é abolício crimes? Abolício crimes é quando aquela lei, é quando aquele crime, ele é revogado por uma lei. Uma lei vai e acaba com aquele crime. Deixa de considerar o fato criminoso. Tá? Deixa de considerar o fato criminoso. A primeira coisa que tem que acontecer, pelo princípio da legalidade, é a lei deixar de existir, a lei tem que ser revogada. Além disso, além de a lei deixar de existir, ter sido revogada, a conduta tem que deixar de ser criminosa. Tá? Além de revogar a lei, a conduta, então são dois requisitos, revogação da lei e a conduta deixar de ser criminosa. Na continuidade típico-normativa, o que acontece? A conduta continua criminosa, mas a lei é revogada. Só perfaz o primeiro requisito. Esquece-se do segundo. A conduta continua sendo criminosa. Então, o que é o princípio da continuidade típico-normativa? Eu revogo a lei. A lei que trazia a conduta criminosa, ela é revogada. Ela deixa de existir. O artigo lá ele some, mas a conduta continua sendo criminosa. Normalmente, em outro artigo. Essa conduta é levada para outro artigo. O maior exemplo de continuidade... Vou dar um primeiro exemplo mais antigo, depois eu dou o maior exemplo atual. Um primeiro exemplo de continuidade típico-normativa foi o exemplo da lei de drogas. Eu tinha a lei 6368, que tratava do tráfico de drogas, até do uso, e veio a lei 11343. Lei 6368, lei 11343. Até vamos trabalhar essas duas leis no próximo tema, tá? Então, quando eu revoguei a lei anterior de drogas, eu revoguei os crimes lá de drogas previstos. Os crimes foram revogados. No entanto, a conduta criminosa continua existindo. Onde? Na nova lei. Princípio da continuidade típico-normativa. No entanto, o maior exemplo, que é o seu exemplo de prova, é esse aqui. Coloca na tela aí para mim. Seu exemplo de prova é esse aqui, ó. Artigo 213 e 214, todos do Código Penal. 213 e 214. Olha só. O 213, ele é denominado crime de estupro. Estupro. Antes da Lei 12.015, eu vou colocar aqui, ó, Lei 12.015, de 2009. Antes da Lei 2015 de 2009, que foi a lei que tratou aqui dos crimes, antigamente chamava crime contra os costumes, passou a chamar crimes contra a dignidade sexual. Antes da lei, vou traçar aqui, eu tinha a situação aqui, eu tinha o 213, estupro, e eu tinha o 214, atentado violento ao pudor. Ok? O que era o estupro? Estupro era a conjunção carnal. Conjunção carnal. O que era atentado violento ao pudor? Atos libidinosos. Desde que não fosse conjunção carnal. Atos libidinosos. Então, por exemplo, conjunção carnal pressupõe, o que eu vou dizer agora é altamente didático, ok? Isso aqui faz parte da aula. Conjunção carnal pressupõe pênis e vagina. Tá? Conjunção carnal pressupõe pênis e vagina. Por exemplo, se, entre aspas aqui, o estuprador, entre aspas, porque não é estuprador, na época, pegasse a mulher à força e praticasse pênis, ânus, não era estupro. Porque estupro tinha que ter a conjunção carnal. Pênis, vagina. O que era então, professor? Era atos libidinosos. Respondia pelo 214. Professor, e se essa pessoa, esse estuprador, entre aspas, praticasse os dois? Pênis
vagina e pênis ânus. Aí era 213 e 214. 213, conjunção carnal, 214, atos libidinosos. Ok? O que aconteceu com a Lei 2015? A Lei 2015, eu tenho lá 213 e 214. O que fez a Lei 2015? Ela revogou o artigo 214. Revogou o artigo 214. O 213, ele continuou se chamando estupro. É o crime de estupro. O crime de atentado violento ao pudor foi revogado. O 214 foi revogado. No entanto, o estupro foi modificado, passando a prever a conduta de conjunção carnal. Conjunção carnal continua sendo pênis, vagina. Mas aí o 213 englobou a conduta ou outros atos libidinosos. Libidinosos. Ou seja, houve, entre aspas, uma abolição do crime de 214. Existia, deixou de existir. Mas a conduta criminosa continua existindo dentro do 213. Princípio da continuidade típico-normativa. Ou continuidade normativo-típica. Ok? Isso é o princípio da continuidade típico-normativa. Como estamos tratando de lex mirior, lex gravior, novatio legis in melius, nova lei melhor, novatio legis impegius, nova lei pior, tá? Novatio legis in melius, nova lei melhor, novatio legis impegius, nova lei pior. Essa lei 2015, ela foi pior? Ela é pior ou ela é melhor? Lembrando que o 213 tem uma pena maior, né? Na época tinha uma pena maior do que o 214. Então, se o cara praticasse atentado violento ao pudor, antes de 2015, era 214. Passou a ser 213, ou seja, a lei foi pior para ele. Passou a ser 213, ou seja, ele praticava atos libidinosos e ia para 214. Agora ele vai para 213, passou a ser pior para ele. No entanto, se a pessoa praticasse conjunção carnal, pênis, vagina, e outros atos libidinosos, pênis, ânus, respondia pelos dois, 213 e 214. Hoje não. Hoje responde então somente pelo 213. Se for no mesmo contexto, é crime único, tá? Crime único. Logo, nesse caso, a lei foi melhor. Então a lei pode ter sido melhor ou pior. A lei de 2015 pode ter sido melhor ou pior. Tranquilo? Beleza? Lembrando que com a lei de 2015 foi criado o 217A, que é o estupro de vulnerável. É o estupro de vulnerável. Praticar conjunção carnal ou outros atos libidinosos com menor de 14 anos ou pessoa vulnerável, tá? Menor de 14 anos ou pessoa vulnerável. Não vou adentrar ao mérito, mas aqui é importante você saber a ação penal no estupro. Regra geral condicionada, tá? Regra geral condicionada. Se for menor de 18 anos ou vulnerável, é incondicionada. Só falei que a regra geral tem lá os detalhes na aula de processo penal. Tranquilo? Vamos em frente. Próximo tema. A questão da combinação de leis. Combinação de leis. Vou pegar aqui o exemplo. Lei 6368 lá de 76. Isso aqui, ó. 76. Vou explicar, depois a gente lê a súmula. E Lei 11343 de 2006. Antiga lei de drogas e nova lei de drogas. Antiga lei de drogas e nova lei de drogas. O tráfico de drogas, eu não lembro se era o artigo 12 ou o artigo 16 da Lei 6368. Ele tinha a pena de 3 a 15 anos. Ele tinha pena lá de 3 a 15 anos. Ok? A nova lei de drogas, que não é mais nova, né? 2006, tem a pena do tráfico de 5 até 15 anos. 5 a 15 anos. No entanto, a Lei 11.343, esse aqui é o nosso tráfico de drogas, está no artigo 33, traz o parágrafo 4º chamado tráfico privilegiado, traz um privilégio, tráfico privilegiado. Na verdade, esse tráfico privilegiado aí é uma diminuição de pena. Vai diminuir a pena se o agente for primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Primário,
bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa, chamada de pequeno traficante. Tá? O pequeno traficante. É possível que a mula seja um caso desse aí. Tá? O mula que leva, né? Só o que leva. Então traz aqui o parágrafo 4º, o tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º, traz lá uma diminuição de pena. Se não me engano é 1/6 a 2/3, é uma diminuição bem boa. Pergunta é, o primeiro ponto que eu quero que você saiba é o seguinte, tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, tá? Tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Tráfico de drogas, o 33 é crime equiparado a hediondo. Tráfico privilegiado, entende o Supremo Tribunal Federal, que não é um crime equiparado a hediondo. Pergunta, se eu tenho, por exemplo, aqui, vou colocar aqui 2006. Esse 2006 aqui é a vigência da lei de drogas, tá? Se a conduta foi praticada aqui eu tenho a lei 6368 e aqui eu tenho a lei 11343. Se a conduta foi praticada aqui, depois de 2006, qual lei eu aplico? Aplico a lei 11343. Nesse caso, não tem como acontecer a outra atividade da lei 6368. Tá? Nesse caso, não acontece. Tranquilo? A lei 6368 já foi revogada, a conduta foi praticada sob a vigência da lei 11343, eu iria aplicar a lei 11343. No entanto, se a conduta foi praticada antes, ou seja, sob a vigência da lei 6368/76, qual lei eu aplico? Qual lei? E aí a sentença vai sair aqui, ó, lá na frente, vai ser a sentença. Quando o juiz vai sentenciar, qual lei ele aplicará? Ele aplica a lei 6368 ou a lei 11343? Essa é a pergunta. E aí vem um detalhe, qual lei é melhor? Essa lei, 3 a 15 anos ou 5 a 15? A prima facie, você vai dizer assim, professor, é a lei, né, 6368, 3 a 15. No entanto, se eu aplicar o mínimo da pena, aqui eu tenho 3 anos. Se eu aplicar o mínimo daqui é 5. Mas esse mínimo, com a diminuição daqui, vai ficar menor que 3. Se eu diminuir ali 2/3, colocar uma diminuição máxima dos 5 anos, vai ficar menor que 3 anos. Ou seja, se eu aplicar conjuntamente aqui com a diminuição, a lei 11343 é melhor. A lei 11343 é melhor. E aí vem o detalhe, né? Vem aquele detalhe, sempre raciocinando bem, né? O advogado pensou assim, não, beleza, já vou fazer o seguinte então, eu vou pegar a pena da 6368 e vou aplicar a diminuição de 2/3, esse 3 anos aqui vai cair para 1 ano. A diminuição da 11343. Então eu aplicaria isso aqui, ó. A pena da 6368 e a diminuição da 11343. Isso é chamado de terceira lei, porque eu estou combinando duas leis. Eu combino essa aqui com essa aqui e eu vou criar uma terceira lei, criar uma terceira nova, a chamada lex tercia, tá? Lex tercia, ou combinação de leis. O que o STJ disse? É vedada a combinação de leis. Eu não posso combinar as leis. Ou seja, não é possível a aplicação dessa pena com essa diminuição. Tá? Não é possível a aplicação dessa pena com essa diminuição. É proibida a lex tercia. O Código Penal Militar também proíbe a lex tercia. Tá? O Código Penal Militar também proíbe a lex tercia. O anteprojeto do novo Código Penal autoriza a lex tercia, autoriza a combinação de leis. Então, súmula 501, agora sim dá para entender a súmula 501. É cabível a aplicação retroativa da 11343. Ou seja, se o fato foi aqui praticado, é possível que eu retroaja a 11343. Se ela for melhor, né? Ou seja, se com a diminuição, a pena no mínimo com a diminuição, fique menor do que a 6368. Então, é cabível a aplicação retroativa da lei 11343. Desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra, ou seja, toda ela, aplicar a pena dela com a diminuição dela, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei 6368. Ou seja, terei que olhar o caso concreto para perceber, para verificar qual aplicação é melhor, a 11343 ou a 6368, sendo vedada a combinação de leis. Está sendo proibida a combinação de leis. Eu me lembro que essa foi a pergunta, uma das perguntas subjetivas da prova de delegado do Paraná, a última prova. Eu fiz essa prova e acabei passando. No entanto, não existia ainda a súmula 501. Tá? Não tinha súmula. Foi uma pergunta anterior à súmula.
Já tinha que saber o tema lá, e era justamente isso aqui, falar da lei de drogas. E na época eu já sabia. Aí depois veio a súmula, tá? Depois veio a súmula, só para corroborar o entendimento. Tá? Mas foi uma pergunta anterior à súmula. Agora com súmula fica mais fácil, né? A súmula deixa mais claro. O próprio STJ uma hora autorizou, outra hora negou, e aí veio a súmula dizendo, ó, é proibida a combinação de leis, tá? É vedada a terceira lei, a lex tercia. Senão aqui o juiz estaria substituindo o papel do legislador. O juiz estaria legislando. E o juiz não pode legislar. O juiz tem que aplicar a lei já criada. Ok? Tranquilo? Beleza? Então comigo. Com isso fechamos aqui uma boa parte de lei penal no tempo, tá? Lei penal no tempo. Um abraço, eu espero aí no próximo bloco. Tchau.